Bem-vindo à Preitoria Português. Tudo começou sem aviso. Janeiro de 2026, Caracas em chamas, Nicolás Maduro capturado e Donald Trump declarando vitória no Truth Social. Mas no explosivo artigo de Glenn Greenwald, publicado em 3 de janeiro, Trump bombardeia a Venezuela, remove Maduro, descobrimos que a verdadeira história não é nova. É assustadoramente familiar. 2026 mal havia começado, 3 dias, para ser exato. E os Estados Unidos já tinham uma nova guerra. Parabéns aos americanos por sua nova guerra. Durante a noite, os UASI bombardearam diversos alvos em Caracas. Fontes americanas e venezuelanas, além de uma declaração publicada no Truth Social, afirmam que forças dos Stewardesquiwas capturaram Nicolás Maduro e sua esposa e já os retiraram do país. Não houve declaração formal de guerra, nenhuma votação no Congresso, nenhum debate público. Essa ausência não é acidente, é padrão. O que ocorreu na Venezuela esta semana se desenrola como um déjà vu. Rotular um líder como corrupto ou criminoso, lançar uma ação militar repentina justificada por alegações genéricas de narcotráfico ou segurança, celebrar a captura na televisão e agir como se a tarefa estivesse encerrada. Mas a história conta outra coisa. Remover o líder raramente significa mudar a estrutura do poder. Quando Saddam foi arrastado de seu esconderijo subterrâneo em 2003, a violência continuou por anos. Quando Gaddafi caiu em 2011, a Líbia se despedaçou em guerra civil. Quando Noriega foi removido em 1989, o Panamá pagou um preço altíssimo em vidas, e o tráfico de drogas não parou como num passe de mágica. Esses paralelos são importantes porque revelam a tese subjacente deste momento. Operações de troca de regime criam mais instabilidade do que democracia, e continuam acontecendo porque servem a uma doutrina de guerra arraigada, bipartidária, e aos interesses de uma elite, não ao bem público. O manual da propaganda é sempre o mesmo. Se você se opõe ao bombardeio, é automaticamente pró-Maduro. Se foi contra o Iraque, você era pró-Saddam. Contra a Líbia, pró-Gaddafi. Essa armadilha retórica desmonta o dissenso, rotulando-o como traição, e elimina o escrutínio. Trump fez campanha 3 vezes contra as guerras idiotas, prometendo usar as forças armadas apenas para defender a pátria. E, no entanto, estamos agora gastando vidas e recursos em Caracas numa missão que ninguém justificou com uma ameaça iminente. A justificativa narcótica não se sustenta. A maior parte do fentanil vem de laboratórios no México. Atravessando a fronteira sul do Oeste, não é exportado de Caracas. As sanções atrofiaram a economia venezuelana, alimentando a migração e o sofrimento, que depois são convenientemente atribuídos a um único homem. Quem ganha com esse caos? O mesmo grupo restrito de elites que lucra com guerras e com o acesso privilegiado a recursos naturais. Os mesmos veículos de mídia que transformam guerra em espetáculo. Precisamos tratar alegações sobre operações secretas ou decisões baseadas em inteligência confidencial, como o que são alegações. Elas devem ser investigadas, não aceitas só porque o presidente tuitou, ou porque um general apareceu sorrindo na TV. O precedente é perigoso. Se Washington pode capturar líderes estrangeiros sem lei ou debate, o que impede outras potências de fazer o mesmo? Onde está o limite? Não nos importa que tipo de governo outros países tenham. Isso não é da nossa conta. Vamos parar de dar sermão e dizer aos outros que eles precisam ter governos como o nosso. Essa frase, extraída diretamente da retórica do próprio governo, soa vazia aqui. Remover um líder sem reconstruir as instituições equivale a entregar a responsabilidade e a violência a longo prazo ao invasor. Os danos sobram para a população. Não existe vácuo de poder. Ele é ocupado, geralmente, pelos piores. A população diz estar cansada de guerras. E mesmo assim, a máquina de guerra continua funcionando, bipartidária, blindada contra a vontade democrática. Pior, com cobertura em tempo real e hashtags patrióticas. Por isso, precisamos fazer as perguntas difíceis. De novo,
Por quê? Quem lucra com isso? Quem dita o silêncio? Essas guerras vendidas como libertação geralmente entregam caos. E o povo americano continua comprando a mesma guerra, embalada com outra bandeira, em outro país. É isso aí, meus amigos. Por favor, curtam e se inscrevam para apoiar meu canal. Vocês podem encontrar mais conteúdo no meu Spotify e no YouTube com o nome Praetoria Português. Até nos encontrarmos novamente, este foi Scipio Americanus, do Praetoria Português.